Capítulo 50. Volta. O motor elétrico zumbia enquanto o carrinho deslizava pelo escuro túnel subterrâneo. Grant dirigia, com o pé apoiado no fundo. O túnel era uniforme, a não ser pelas aberturas para ventilação no teto a intervalos, protegidas para evitar a entrada da chuva, tornando-as inúteis como fontes de luz. Mas ele notou que havia excrementos ressecados por toda a parte, esbranquiçados. Obviamente, muitos animais passavam por ali. Sentada a seu lado no carro elétrico, Alexis virou a lanterna para trás, onde o Velociraptor estava. Por que ele não está respirando direito, Dr. Grant? É porque eu dei uma anestesia nele. Grant respondeu. Ele vai morrer? Eu espero que não, Lex. E por que a gente pegou ele? A menina quis saber. Para provar, Lex, para provar para as pessoas no centro de visitantes que os dinossauros estão procriando de verdade. Grant explicou. Esse aí é jovem e é macho. Ah, é? Alex tornou a focar a lanterna no animal. É sim, Lex. Agora, Lex, por favor, ilumina a frente. Grant ergueu o braço, virando o relógio para ela. Que horas são, Lex? 10h15. Obrigado. Isso significa que a gente só tem 45 minutos para fazer contato com o barco. Jim falou. Já estamos chegando, Grant disse. Calculo que nos aproximamos agora do centro de visitantes. Grant não podia afirmar com certeza, mas sentia que o túnel subia um pouco, levando-os para a superfície. Uau! Jim exclamou. Tinham acabado de sair para a luz. Havia uma névoa clara, escondendo parcialmente o prédio que se erguia à frente deles. Grant reconheceu imediatamente o centro de visitantes. Haviam saído bem na frente da garagem. Oba! Alexis gritou. A gente conseguiu! Ficou pulando no banco enquanto Grant estacionava o carrinho na garagem. Encostadas na parede, encontraram jaulas para animais. Puseram o Velociraptor em uma delas, com um prato com água. Depois subiram as escadas que levavam ao acesso do centro de visitantes no térreo. Eu vou comer um hambúrguer e vou comer batata frita, milkshake de chocolate. Chega desses dinossauros. Eles abriram a porta e entraram no saguão. E emudeceram de espanto. No saguão do centro de visitantes, as portas de vidro haviam sido quebradas e a névoa fria cinzenta cobria o chão do salão principal. O cartaz dizendo "Quando os dinossauros dominavam a Terra", inclinado, balançava ao sabor do vento. O enorme tiranossauro robô estava caído, com as pernas para cima, os canos e fios internos expostos. Do lado de fora, pelo vidro, viram as palmeiras alinhadas na névoa. Jim e Alexis aproximaram-se da escrivaninha de metal do guarda de segurança. Grant pegou o rádio que encontrou ali e tentou todos os canais. Alô, aqui é Grant falando. Alguém consegue me ouvir? Alô, aqui é o Grant. Alexis olhou para o corpo do segurança esticado no chão à direita. Ela só via os braços e as pernas. Alô, aqui é o Grant. Alô, alguém me ouve?
Alex se debruçara na mesa, olhando do outro lado. Grant a segurou pela manga. Pare com isso, Alex. Ele tá morto. O que é aquilo ali no chão? Sangue? É, E por que o sangue não é vermelho? você é mórbida, Alex, Jim disse. O que é mórbida? Eu não sou, não. O rádio estalou. Meu Deus, disse a voz. Grant, é você? E depois, Alan! Alan! era Ellie. Estou aqui, Grant disse. Graças a Deus, Ellie exclamou. Está tudo bem? Sim, sim, estou bem. E as crianças, você sabe onde estão? Aqui comigo, tudo bem com elas. Graças a Deus. Alex engatinhava pelo lado da mesa. Grant segurou-lhe a perna. Volte aqui, Lex. O rádio estalou de novo. Onde você está? No saguão. No saguão do prédio principal. Ele ouviu Wu dizer. Meu Deus, eles estão aqui. Alan, preste atenção. Ellie avisou. Os raptores saíram do cercado e eles sabem abrir portas. Talvez estejam no mesmo prédio que vocês. Ah, genial. E onde você está? Grant perguntou. No alojamento. E os outros, Moldham, todos eles. Perdemos algumas pessoas, mas reunimos a maioria no alojamento. Os telefones funcionam? Não. O sistema todo entrou em pane. Nada funciona. Como podemos religá-lo? Nós estamos trabalhando nisso. Precisamos religar o sistema, Grant insistiu. Imediatamente. Caso contrário, dentro de meia hora, os raptores chegarão ao continente. Ele começou a explicar o problema do barco, quando Moldham o interrompeu. Acho que não está entendendo, Dr. Grant. Não temos meia hora de vida aqui. Como é? Os raptores nos seguiram. Há 2 deles no telhado agora. E daí, o prédio é seguro? Moldham tossiu. Aparentemente não, Dr. Grant. Nunca imaginamos que os animais chegassem ao telhado. O rádio estalou. Devem ter plantado uma árvore perto demais da cerca. Os raptores pularam a cerca e foram para o telhado. De qualquer maneira, as barras de ferro das clarabóias eram eletrificadas, mas estamos sem energia. Eles estão mordendo a grade. Mordendo a grade? Grant estremeceu ao imaginar a cena. Com que rapidez! Bem, eles conseguem morder com uma pressão de 2.000 quilos por centímetro quadrado. Moldham respondeu. São como hienas, podem cortar ferro com os dentes. A estática interrompeu a transmissão por alguns instantes. Demoram quanto ainda? Grant perguntou. Acho que ainda temos uns 10 ou 15 minutos antes que eles passem pela clarabóia e entrem no prédio. E quando eles entrarem... Espere um minuto, Dr. Grant. Moldham pediu. O rádio foi desligado. Na clarabóia acima da cama de Malcolm, os raptores acabaram de cortar a primeira barra de ferro. Um deles segurou a ponta do metal e o entortou, arrancando-o. Bateu com a poderosa pata traseira no vidro, que se quebrou. Os cacos caíram. Ellie se abaixou e tirou os pedaços maiores. Com o vidro destruído, ouviram claramente o rosnar dos raptores e o ruído dos dentes cortando o metal.
A parte roída por eles brilhava prateada. A saliva espumante pingava sobre os lençóis e a mesa de cabeceira de Malcolm. Pelo menos não podem passar ainda, Ellie disse. Precisam cortar mais uma barra. Se Grant conseguisse ir até o abrigo de manutenção, Wu falou, esperançoso. Inferno! Moldam praguejou. Ele mancava, circulando pela sala, com o tornozelo torcido. Ele nunca vai chegar lá a tempo de religar a força. Não a tempo de acabar com isso. Malcolm tossiu. Sim. Sua voz era suave como um sussurro. O que é que ele disse? Moldam perguntou. Sim, Malcolm disse. Ele consegue. Podemos fazer o quê? Distrair. Malcolm gemeu. Distrair os animais como? Vá até a cerca. Sim, e eu faço o quê? Malcolm sorriu debilmente. Ponha a mão para fora. Meu Deus, Moldam disse, virando-se. Espere um pouco, Wu chamou. Ele tem razão. Há apenas 2 atores aqui. Pelo menos outros 4 estão lá fora. Podemos fazer algo para distraí-los. E daí? Grant ficará livre para ir até o abrigo de manutenção e ligar o gerador. E depois voltar à sala de controle e ligar o sistema. Exatamente. Não vai dar tempo, Moldam disse. Não vai dar. Mas se pudermos atrair os raptores para cá, Wu insistiu. E talvez até tirá-los da claraboia. Pode dar certo. Vale a pena tentar. Uma isca. Moldam refletiu. Isso mesmo. E quem é que vai ser a isca? Eu não posso. Meu tornozelo está mal. Eu posso fazer isso. Wu se ofereceu. Não. Moldam recusou. Você é o único que sabe como lidar com o computador. Precisa dar as instruções para que Grant religue o sistema. Então eu vou. Hardin se adiantou. Não, Ellie disse. Malcolm precisa de você. Eu vou. Diacho. Acho que não vai dar. Moldam interferiu. Os raptores vão tentar te pegar. É muito perigoso. Mas ela já estava amarrando o cordão do tênis. Mas não fale nada para o Grant. Isso o deixaria nervoso. O hall continuava com seu aspecto fantasmagórico, varrido pela neblina úmida. O rádio ficou silencioso por vários minutos. Por que eles não falam com a gente? Tim perguntou, impaciente. Eu tô com muita fome, Alexis disse. Planejam algo. Grant deduziu. O rádio estalou. Dr. Grant, Henry Wu falando. Me ouvindo bem? Estou. Preste atenção, o Wu pediu. Pode ver os fundos do prédio de centro de visitantes de onde você se encontra agora? Grant olhou pelas portas de vidro dos fundos, distinguindo as palmeiras na neblina. Posso, Grant disse. Wu continuou. Há um caminho que vai direto até as palmeiras e depois para o abrigo de manutenção. Os geradores e os equipamentos de força ficam lá. Acredito que esteve no prédio de manutenção ontem. Sim, Grant confirmou. Entretanto, ficou momentaneamente intrigado. Visitara o prédio no dia anterior? Parecia ter sido há anos. Então ouça, Wu disse. Creio que podemos atrair todos os raptores para o alojamento, mas nós não temos certeza. Nos dê 5 minutos. Está bem. Grant concordou.
Pode deixar as crianças no refeitório, elas ficarão seguras lá. Leve o rádio quando sair. Certo. Desligue-o quando sair para não fazer nenhum barulho lá fora e me chame quando entrar no prédio da manutenção. Certo. Grant desligou o rádio. Alexis voltou engatinhando. A gente vai pro refeitório? Sim, Lex. Eles se levantaram e começaram a atravessar o saguão enevoado. Eu vou querer um hambúrguer. Alexis disse. Mas nós não temos eletricidade para prepará-lo. Então, sorvete. Tim precisa ficar aqui para ajudá-la. Tá bom, Dr. Grant. Eu vou ter que sair por um tempo, Grant explicou. Eu sei. Eles se aproximaram da entrada do refeitório. Ao abrir a porta, Grant viu um salão quadrado com mesas e cadeiras, tendo portas de vai e vem ao fundo. Na entrada havia uma caixa com máquina registradora e prateleiras com chicletes e doces. Muito bem, crianças, quero que fiquem aqui, aconteça o que acontecer, entenderam bem? Deixa o rádio aqui com a gente. Alex pediu. Não posso, Lex, eu preciso dele. Fiquem aqui. Eu não vou demorar mais do que 5 minutos, tá bom? Tá bom. Grant fechou a porta. O refeitório ficou completamente às escuras. Alex cerrou os punhos. Acende essas luzes. Falou para o irmão. Não tem eletricidade, Lex. Não dá para acender a luz. Jim respondeu e ajustou seu binóculo de visão noturna. Você consegue enxergar, mas e eu? Segure na minha mão, vamos pegar comida. Ele a puxou. Pelo visor verde claro, viu as mesas e cadeiras. Do lado direito, o caixa com os chicletes e balas. Ele agarrou um punhado de doces. Eu acabei de falar. Eu quero sorvete, não doce. Alex protestou. Tá, mas pegue esses aqui assim mesmo. Sorvete, Tim. Tá bem. Tim guardou os doces no bolso e Alexis o seguiu até o fundo do salão. Ela segurava firme em sua mão. Eu não consigo ver nada. Fica junto comigo. Segura na minha mão. Tá, mas então vai mais devagar. Depois das mesas e cadeiras, havia um par de portas de vai-vem com pequenas aberturas redondas. Provavelmente levavam à cozinha. Ele abriu uma delas. Ellie Sattler deu mais um passo e parou do lado de fora da porta do alojamento, sentindo a névoa fria no rosto e nas pernas. Seu coração disparou, embora soubesse que estava em segurança atrás da cerca. Bem à frente, distinguiu as pesadas barras no meio da neblina. Mas não conseguiu enxergar quase nada para lá da cerca. 20 metros depois, a paisagem se tornava leitosa, indistinta, e não via nenhum raptor. Na verdade, os jardins e árvores estavam estranhamente silenciosos. Ei! Gritou. Muldoon se apoiou na porta. Duvido que dê certo. Preciso fazer algum barulho. Ele agarrou um pedaço de ferro e bateu nas barras como se tocasse um gongo anunciando a refeição. Vamos lá, vamos, o jantar está servido. Muito engraçado, Ellie disse, olhando nervosa para o teto. Não via os raptores. Eu acho que eles não falam a nossa língua. Muldoon comentou, sorrindo.
mas imagino que tenham entendido o sentido geral da coisa. Ela, tensa, irritou-se com a brincadeira. Olhou para o prédio dos visitantes, coberto pela neblina. Moldam retomou as batidas nas barras. No limite da área visível, apenas uma sombra na névoa. Ellie finalmente notou um animal. Um raptor. "Ó, o primeiro freguês!" Moldam avisou. O raptor desapareceu. Uma sombra branca. E depois surgiu novamente, sem se aproximar muito. Parecia estranhamente desinteressado no barulho vindo do alojamento. Preocupada, Ellie pensou que Grant estaria em perigo se ela não conseguisse atrair os animais. "Está fazendo muito barulho", falou a Muldoon. "Que nada", Muldoon retrucou. "É claro que está. Eu conheço esses animais." "Você está bêbado. Eu cuido disso." E o que pretende fazer?" Ela não respondeu, dirigindo-se para o portão. "Dizem que os raptores são inteligentes. E muito. Mais do que um chimpanzé. Possuem boa audição?" "Sim, excelente." "Talvez, então, reconheçam este som." Ela disse, abrindo o portão. As dobradiças de metal rangeram, enferrujadas pela neblina constante. Ela o fechou e abriu outra vez. E deixou o portão aberto. "Eu não faria isso se fosse você", Muldoon alertou. "Ou pelo menos, espere até que eu pegue o lançador de foguetes." O lançador de foguetes. Pegue o lançador. Ele suspirou quando se lembrou. Os projéteis ficaram com Gennaro. Então fique de olhos abertos. Ela cruzou o portão, parando para lá das barras. O coração batia tão forte que Ellie mal sentia o pé no chão. Afastou-se da cerca, que desapareceu na neblina em seguida, assustando-a. Como esperava, Muldoon começou a gritar, agitado. "Caramba, cadê você, garota?" "Não me chame de garota." "Eu te chamo do que eu quiser." Muldoon esbravejou. Ela não prestou mais atenção. Andava para um lado e para o outro, tensa, vigiando as áreas próximas. Estava a pelo menos 20 metros da cerca naquele momento e sentia a névoa que passava como chuva pela vegetação. Ficou longe das folhagens. Mergulhara num mundo de sombras cinzas. Os músculos da perna e do ombro doíam de tanta tensão. Os olhos apertados tentavam enxergar mais longe. "Está me ouvindo, droga?" Muldoon gritou. "Será que esses animais são mesmo eficientes?" Ellie se perguntou, a ponto de cortar minha retirada. A cerca ainda estava bem próxima, na verdade. Eles atacaram, sem fazer ruído. O primeiro raptor avançou, saindo das folhagens na base de uma árvore à esquerda. Quando saltou, Ellie começou a correr. O segundo atacou do outro lado, tentando pegá-la na corrida, pulando no ar, garras à mostra. Ela aumentou a velocidade o mais que pôde e o animal caiu na lama. Ellie, ofegante, corria sem enxergar nada que não fossem as barras da cerca surgindo na névoa. Vendo Muldoon abrir o portão e esticar o braço para ajudá-la, gritando, agarrando-a e puxando-a com tanta força que ela se desequilibrou e caiu. Quando abriu os olhos, viu 1, 2, 3 animais batendo na cerca e rosnando. "Bom trabalho", Muldoon falou. Ele provocara os raptores, rosnando, o que os deixou furiosos.
Atiravam-se contra a cerca. Tentavam pular. Um deles quase conseguiu. Meu Deus, foi por pouco. Como saltam bem. Ellie levantou-se, examinando os arranhões. Escorria sangue pela sua perna. Só pensava numa coisa. 3 animais aqui e 2 no telhado. Ainda faltava um, perdido por aí. Rápido, venha me ajudar. Muldoon chamou. Vamos nos divertir. Grant deixou o centro de visitantes e avançou depressa no meio da neblina. Encontrando o caminho entre as palmeiras, seguiu para o norte. A silhueta retangular do abrigo de manutenção emergiu da brancura. Não havia qualquer porta, pelo que podia ver. Deu a volta. Nos fundos, oculta pela vegetação, encontrou uma plataforma de concreto para caminhões. Dava numa porta vertical de aço trancada. Pulando para baixo outra vez, seguiu contornando o prédio. Adiante, à direita, achou uma porta comum. Um sapato masculino impedia que se fechasse totalmente. Grant entrou e tentou ver algo na penumbra. Apurou os ouvidos, mas não escutou nada. Pegou o rádio e tentou contato. Aqui é Grant, eu estou dentro. O olhou para a claraboia. Os 2 raptores ainda examinavam o quarto de Malcolm, mas pareciam distraídos pelos sons lá embaixo. Seguindo para a janela, espiou. Lá fora, 3 velociraptores continuavam a atacar a cerca. Ellie corria de um lado para o outro, segura atrás das barras. Mas os raptores não pareciam mais seriamente interessados em pegá-la. Brincavam, acompanhando-a do outro lado da cerca, pulando e rosnando, para depois atacar. Seu comportamento revelava a disposição para fazer um jogo, e não a intenção de atacar para valer. Como pássaros, Muldoon disse. Eles gostam de se exibir. O Wu concordou. São inteligentes, sabem que não podem pegá-la, e nem tentam. O rádio estalou. Wu agarrou o rádio. Repita, Dr. Grant. Estou dentro. Dr. Grant entrou no prédio da manutenção? Entrei. Grant disse. Pode me chamar de Alan. Está bem, Alan. Se entrou pela porta leste, deve estar vendo um monte de tubulações e canos. Wu fechou os olhos, visualizando a área. Bem à frente há um buraco no meio do abrigo com uma escada que desce 2 pavimentos. Na sua esquerda tem uma passarela de metal com corrimão. Sim, estou vendo. Siga pela passarela. Já vou. O rádio transmitiu o ruído metálico de passos na passarela. Depois de avançar uns 10 metros, você vai ver outra passarela para a direita. Já vi. Grant confirmou. Siga por ali. Certo. Vai dar numa escada à esquerda. Desça. Estou vendo. Desça por ela. Houve uma longa pausa. O Wu passou os dedos nos cabelos molhados de suor. Muldoon franziu a testa, tenso. Certo. Descendo a escada. Grant tornou a falar. Ótimo, Wu respondeu. Agora siga em frente. Siga em frente. Vai dar em 2 grandes tanques amarelos marcados inflamável. Encontrei. Tem alguma coisa escrito embaixo, mas está escrito em espanhol.
São os tanques, Wu disse. Os tanques de combustível para alimentar o gerador. Um deles está seco. Precisamos ligar o outro. Se olhar na parte de baixo, você vai ver um cano branco. De PVC com 4 polegadas? Isso mesmo, PVC. Siga esse cano que vai para trás. Certo, estou seguindo. Ah, O que aconteceu? nada, nada. Eu só bati a cabeça. Grant fez uma pausa. Você está bem? Sim, sim, eu só machuquei a cabeça. Foi burrice minha. Siga o cano. Certo. Grant assentiu. Parecia irritado. O cano leva a uma caixa de alumínio grande com fendas para a ventilação dos lados. Está escrito Honda. Parece ser um gerador. Sim, o Wu disse. É o gerador. Se der a volta, você vai ver um painel com 2 botões. Estou vendo um vermelho e o outro amarelo. Isso mesmo, isso mesmo. Aperte o amarelo primeiro, segure e depois aperte o vermelho. Entendi. A pausa seguinte durou quase 1 minuto. Wu e Muldoon trocaram olhares preocupados. Alan, Não deu certo. Grant disse. Segurou o amarelo e apertou o vermelho? Wu insistiu. Fiz exatamente o que você me mandou. Grant disse, irritado. Ouvi um zumbido, depois estalos, e depois o zumbido parou e não aconteceu mais nada. Tente de novo. Já tentei, não dá certo. Certo, espere 1 minuto. Wu franziu a testa. O gerador está tentando ligar, mas não liga por algum motivo. Alan, Sim, vá até a parte traseira do gerador, onde tem a entrada do cano plástico. certo. O cano ele entra por um cilindro redondo que parece ser uma bomba de combustível. Correto, Wu disse. Trata-se mesmo de uma bomba de combustível. Procure uma pequena válvula no topo. Uma válvula. Fica em cima, tem uma pequena borboleta de metal que precisa virar. Encontrei. Mas fica na lateral, não em cima. Certo. Abra. O óleo está saindo por ela. Ótimo. Espere. Espere até que... O líquido começou a sair, tem cheiro de gás. Certo, feche a válvula. Ele se virou para Muldoon, balançando a cabeça. A bomba estava cheia de ar. Alan, Sim, tente os botões novamente. Um momento se passou e Wu escutou um ruído e depois o barulho do gerador em funcionamento, que engasgou e entrou no ritmo certo. funcionou. Grant disse. Bom trabalho, Alan. Maravilha. E agora? Grant perguntou. Sua voz soou fria, dura. A luz ainda não acendeu. Vá para a sala de controle. Eu lhe direi como religar manualmente os sistemas. É isso que eu preciso fazer agora? Sim, Está bem. Grant concordou. Entro em contato quando eu chegar lá. Depois de um chiado final, o rádio ficou mudo. Alan? Alan? O rádio continuou silencioso. Tim atravessou as portas vai-vem nos fundos do refeitório e entrou na cozinha. Havia uma mesa enorme de aço inoxidável no centro. Um fogão com várias bocas à esquerda e mais adiante uma imensa câmara frigorífica. Tim e Alexis começaram a abrir as portas das geladeiras procurando pelo sorvete. Uma névoa gelada saía quando escancaravam os congeladores. Por que o fogão está ligado? Alexis indagou.
soltando a mão. Não tá ligado. Mas tem um foguinho azul. É o piloto. E o que é piloto? Na casa deles havia um fogão elétrico. Deixa pra lá, Alex. Tim disse, abrindo o outro congelador. Mas isso quer dizer que a gente pode cozinhar. Na geladeira seguinte, encontrou todo tipo de alimento. Litros de leite, gavetas cheias de legume e uma pilha de filés, além de peixe. Mas nada de sorvete. Quer mesmo sorvete, Lex? Eu já falei que quero, não falei? O refrigerador seguinte era imenso. Tinha porta de aço inoxidável com uma barra horizontal para abri-lo. O menino empurrou a barra, abriu a porta e viu que dava numa câmara do tamanho de uma sala, gelada. Timmy! Espere um pouco, eu tô tentando achar o sorvete. Timmy! Tem alguma coisa aqui. Alex sussurrava e, por um instante, ele não registrou as últimas palavras. Depois, Tim correu para fora da câmara frigorífica, vendo a porta envolta em uma névoa esverdeada brilhante. Alex estava perto da mesa de aço e olhava para a porta da cozinha. Ele ouviu um silvo, como de uma grande cobra. O som ficou mais alto, depois diminuiu, mas dava para ouvir. Poderia ser o vento, mas no fundo ele sabia que não era. Timmy, Ela murmurou. tô com medo. Ele seguiu até a porta da cozinha e olhou para fora. No salão escuro, identificou as mesas retangulares e, movendo-se silenciosamente no meio delas, como um fantasma, a não ser pelo silvo, viu o Velociraptor. Na escuridão da sala de manutenção, Grant tateava os canos, dirigindo-se para a escada. A movimentação era difícil no escuro e o ruído do gerador o desorientava. Chegou na escada e começou a subir quando percebeu que havia algo ali, além do gerador. Grant parou, apurando os ouvidos. Um homem gritava. Parecia a voz de Genaro. Onde você está? Grant gritou em resposta. Aqui, Genaro disse. no caminhão. Grant forçou os olhos no escuro. Num canto, notou sombras que se moviam. Depois, viu o caminhão e dirigiu-se para lá. O silêncio assustava Tim. O Velociraptor tinha 2 metros de altura e era forte. Percebeu que era forte, embora suas pernas estivessem ocultas pelas mesas. Tim só via a parte superior musculosa, os 2 braços junto ao corpo, as garras ameaçadoras. Identificou as pintas nas costas. O Velociraptor examinava tudo, alerta. Enquanto avançava, movia a cabeça abruptamente, como um pássaro. A cabeça subia e descia quando andava, o que aumentava a semelhança com uma ave. Um pássaro gigantesco, silencioso, de rapina. A sala escura não impedia que o Velociraptor enxergasse o suficiente para avançar sem hesitar. De vez em quando ele se abaixava, olhando sob as mesas. Tim ouviu um som de animal a farejar. Depois a cabeça se ergueu, alerta, virando rapidamente. Tim
Observou até ter certeza de que o Velociraptor seguia na direção da porta da cozinha. Estaria seguindo pelo faro? Todos os livros diziam que os dinossauros quase não tinham olfato, mas aquele ali era uma exceção. De qualquer forma, do que é que os livros sabiam? Aquele bicho estava ali, vivo, avançando para ele. Tim voltou para a cozinha. Tem alguma coisa lá, time? Alexis perguntou. Tim não respondeu. Empurrou-a para baixo de uma mesa no canto, atrás de uma lata de lixo grande. Abaixou-se e disse energético: "Fique aqui, Lex!" E depois correu para a geladeira. Pegando uma pilha de filés com osso, tipo T-bone, seguiu para a porta. Colocou um filé no chão, cuidadosamente. Deu alguns passos para trás, deixando o segundo. Pelo binóculo, viu que Alexis o espiava atrás da lata de lixo. Fez sinal para que se escondesse. Deixou um terceiro filé e um quarto recuando na cozinha. O silvo aumentou e a garra arranhou a porta. A cabeça avaliou cautelosamente a cozinha. O Velociraptor parou na entrada. Tim ficou meio agachado, no fundo, perto da perna da mesa de metal, mas não teve tempo para se esconder. A cabeça e o ombro ainda apareciam acima da mesa. O Velociraptor conseguia vê-lo. Lentamente, Tim baixou o corpo, ocultando-se sob a mesa. O Velociraptor virou a cabeça, olhando diretamente para ele. Tim parou. Ainda estava exposto, mas sabia que não podia se mover. O Velociraptor também atacou, também estacou perto da porta, farejando. Está muito escuro aqui, Tim pensou. Ele não enxerga tão bem. Por isso, tome cuidado. Naquele momento, Tim sentiu o cheiro forte do grande réptil, e pelo binóculo, viu que o dinossauro bocejava silenciosamente, abrindo a boca, mostrando os dentes afiados como navalhas. O Velociraptor olhou para a frente outra vez, movendo a cabeça. Os olhos enormes giraram nas órbitas. Tim sentiu que seu coração disparava. Era pior enfrentar um animal daqueles numa cozinha do que na floresta. O tamanho, os movimentos ágeis, o cheiro penetrante, a respiração como um silvo. De perto, o animal inspirava mais medo do que o tiranossauro. Mesmo enorme e poderoso, o T-Rex não era muito inteligente. O Velociraptor, pouco maior do que um homem, obviamente era rápido e esperto. Tim temia os olhos curiosos, tanto quanto os dentes afiados. O Velociraptor farejou algo. Deu um braço para frente, na direção de Alexis. Devia ter sentido o cheiro dela. O coração de Tim batia alucinado. O Velociraptor parou, baixou a cabeça lentamente. Ele encontrou o filé. Tim queria se abaixar para olhar por baixo da mesa, mas não ousou. Continuou imóvel, meio agachado, ouvindo o som de mastigação. O dinossauro estava comendo o filé, com osso e tudo. O raptor ergueu a cabeça esguia, olhando em volta. Farejou. Viu o segundo filé. Avançou rapidamente. Abaixou-se. Silêncio. O raptor não o comeu. A cabeça se levantou. As pernas de Tim doíam, mas ele não se mexeu. Por que o animal não comera o segundo filé? Uma dúzia de possibilidades passou pela mente do menino. Não gostou do sabor da carne, ou achou o filé muito gelado.
Talvez preferisse a carne de presas vivas ou desconfiasse de uma armadilha. Ou então tinha farejado Lex, ou a ele mesmo, Tim. O Velociraptor se mexia mais depressa. Encontrou o terceiro filé, abaixou a cabeça, ergueu-a e seguiu em frente. Tim prendeu a respiração. O dinossauro parou a poucos metros. Tim reparou na contração dos músculos do flanco. Viu o sangue seco nas garras. Observou as pequenas listras entre as pintas e as dobras da pele no pescoço abaixo da mandíbula. O Velociraptor farejou. Moveu a cabeça e olhou direto para Tim, que quase desmaiou de tanto medo. O corpo do menino ficou rígido, tenso. Ele acompanhou o movimento dos olhos do réptil, perscrutando a cozinha, farejando. Ele me encontrou, Tim pensou. Depois, a cabeça se agitou e o animal avançou para o quinto filé. Tim pensou, Lex, não se mexa. Por favor, Lex, pelo amor de Deus, não se mexa. O Velociraptor farejou o filé e seguiu adiante. Parou na frente da porta aberta da câmara frigorífica. Tim via a névoa fria saindo, cobrindo o pé do animal. Uma pata enorme se ergueu. Depois voltou ao chão, silenciosamente. O dinossauro hesitou. Muito frio, Tim pensou. Ele não vai entrar lá. É frio demais. Não vai entrar. Não vai entrar. O dinossauro entrou. A cabeça desapareceu. Depois o corpo. E finalmente a cauda grossa. Tim correu, jogando o peso contra a porta de aço da câmara frigorífica, que bateu com estrondo. Ficou presa na ponta da cauda. A porta não se fechara totalmente. O Velociraptor rugiu, um som terrível. Inadvertidamente, Tim deu um passo para trás e a cauda foi puxada para dentro. Ele empurrou a porta de uma vez e ouviu um estalo. Fechada. Lex! Lex! Gritou. Ele ouvia o Raptor jogando o corpo contra a porta, batendo com as patas no aço. Sabia que havia uma maçaneta de metal do lado de dentro e se o Raptor a acertasse, poderia abri-la. Precisava trancar a porta. Lex! A irmã estava ao seu lado. O que é? Tim segurou a barra horizontal que mantinha a porta fechada por fora. Tem um pino pequeno. Pegue! O Velociraptor rugiu como um leão, mas o som foi abafado pelo aço espesso. Eu não tô vendo nada! Alex gritou. O pino pendurado na porta balançava, preso a uma corrente de aço. Ali, Lex, bem ali! Eu não consigo enxergar, Timmy! Alex gritou de novo, e Tim se deu conta de que ela não usava o binóculo para ver no escuro. Passe a mão, Lex! Ele acompanhou a pequena mão que percorria a porta, tão próxima dele que Tim sentiu o quanto ela estava apavorada, ofegando em pânico, enquanto procurava o pino e o Velociraptor batia contra a porta. O animal conseguira abrir a maçaneta. Meu Deus, estava aberta, mas o Raptor não contava com aquilo que se afastara para atacar novamente. Tim teve a chance que precisava e a fechou outra vez. Alexis recuou. Eu achei! Ela ergueu o pino e o enfiou no orifício. Ele escorregou para fora. Por cima, Alex, precisa pôr por cima. Ela ergueu o pino outra vez pela corrente e o enfiou de maneira correta no orifício. Trancada. O Velociraptor rugiu.
Tim e Alex deram um passo para trás, quando o dinossauro jogou seu peso contra a porta outra vez. A cada impacto, as pesadas dobradiças de metal rangiam, mas seguravam o bicho. Tim achou que o animal jamais conseguiria abrir aquela porta. O raptor estava preso lá dentro. Ele soltou um suspiro de alívio. Vamos embora. Pegando a mão dela, correu. Você devia ter visto, Genaro disse, enquanto Grant o guiava para fora do abrigo de manutenção. Eu acho que havia 2 dúzias deles, procompsognatos. Eu precisei me esconder no caminhão. Subiram no para-brisa. Ficaram parados ali como abutres, mas fugiram quando você se aproximou. Carniceiros, Grant disse. Eles não atacam nada que se movimente ou que pareça forte. Eles preferem os mortos ou moribundos. Qualquer coisa que não possa reagir. Eles subiam a escada, dirigindo-se para a porta de saída. O que aconteceu com o raptor que te atacou? Grant perguntou. Não sei, Genaro disse. Foi embora? Não vi, eu fugi. O animal estava ferido. Muldoon tinha acertado ele na perna e ele estava sangrando demais. Daí, não sei, talvez ele tenha saído ou morrido aqui, eu não vi. E talvez ainda esteja aqui dentro. Grant retrucou. Wu olhou pela janela do alojamento, vendo os raptores do outro lado da cerca fingindo atacar Ellie. O comportamento não mudou por algum tempo, e ele pensava que a brincadeira demorava demais. Parecia até que procuravam atrair a atenção de Ellie da mesma forma que ela tentava distraí-los. Mas o comportamento dos dinossauros sempre fora um assunto menor para Wu. Claro, não passava de um efeito secundário do DNA, como o desenvolvimento das proteínas. O comportamento não podia ser previsto nem controlado de verdade, a não ser de modo bem grosseiro. Por exemplo, tornando o animal dependente de determinada substância de sua dieta através da manipulação de uma enzima. Mas, no geral, o comportamento se situava além de sua compreensão. Não dava para olhar uma sequência do DNA e prever as ações do bicho. Impossível. Isso tinha tornado o trabalho de Wu com o DNA puramente empírico. Era uma questão de montagem, de conserto, similar ao que um homem moderno faz no relógio do avô. Ele lidava com algo pertencente ao passado, feito de materiais antigos que seguiam regras ancestrais. Nem sabia direito como havia alcançado tanto êxito. O animal já havia sido consertado e modificado muitas vezes pelas forças da evolução com o passar dos milênios. Assim como o relojoeiro que fazia um ajuste e esperava para ver se o relógio funcionaria melhor, ou fazia ajustes e esperava por uma melhora do comportamento dos animais. E tentava apenas corrigir atitudes destrutivas. Ataque descontrolado a cercas eletrificadas, tendências para esfregar a pele em troncos até sangrar, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa o levava de volta ao laboratório. E os limites da ciência lhe deixaram uma sensação misteriosa no que se referia aos animais do parque. Nunca tivera certeza absoluta, de que o comportamento dos animais era historicamente coerente. Agiam agora como tinham agido no passado? Era uma questão em aberto, impossível de responder. Embora o Wu fosse incapaz de admitir, a descoberta de que os animais se reproduziam representava uma confirmação da qualidade de seu trabalho.
Um animal capaz de procriar constituía uma prova de sua eficácia. Indicava que o Wu montara o quebra-cabeças corretamente. Recriara um animal extinto há milhares de anos com tanta precisão que a criatura se reproduzia. Mas olhando para os raptores lá fora, ele se sentia incomodado com a repetição do comportamento. Os raptores eram inteligentes, e os animais inteligentes se entediavam facilmente. Os animais inteligentes planejavam seus ataques. Hardin saiu do quarto de Malcolm, seguindo pelo corredor. Onde está Ellie? Lá fora ainda. Melhor mandar que entre. Os raptores saíram da claraboia. Quando? Wu perguntou. Agora mesmo. Wu abriu a porta da frente. Ellie, entre! Já! Ela olhou para trás, intrigada. Não tem problema, eu sei o que eu estou fazendo, tá tudo sob controle. Entre! Ela balançou a cabeça. Não se preocupa! Entre logo, Ellie, por favor! Moldon não gostou de ver o Wu parado ali com a porta aberta e estava a ponto de reclamar, quando notou a sombra descendo lá do alto e se deu conta, no ato, do que acontecera. Nesse exato momento, Wu deu um passo à frente e, concomitantemente, Moldon ouviu o grito de Ellie. Moldon voou até a porta e viu Wu caído de costas, o corpo já dilacerado pela imensa garra. O raptor devorava seus intestinos, embora o Wu ainda vivesse, tentando debilmente erguer a mão para afastar a cabeça assassina, tentando evitar que fosse comido vivo. Ellie parou de gritar e começou a correr paralelamente à cerca. Moldon fechou a porta e encostou-se nela, horrorizado. Ele pulou do teto? Hardin perguntou. Moldon fez que sim. Correu para a janela e olhou para fora, vendo que os 3 raptores do lado de lá da cerca se afastavam, mas não seguiam ele. Voltavam para o centro de visitantes. Grant chegou na quina do prédio da manutenção e espiou em volta. Podia ouvir o rosnar dos raptores. Pelo jeito, se aproximavam. Viu os corpos passando por ele, apressados. Seguiam para o centro de visitantes. Ele olhou para Genaro. Genaro balançou a cabeça, negativamente. Grant aproximou-se e murmurou a seu ouvido. Não temos escolha. Precisamos ligar o computador. Depois avançou na neblina. Após hesitar por um momento, Genaro o seguiu. Ellie não tinha parado para pensar. Quando os raptores pularam e atacaram o Wu, ela simplesmente correu o mais rápido possível para a extremidade do alojamento. A distância entre a cerca e o prédio era de uns 5 metros. Correu, mas não ouviu o som de animais a persegui-la, apenas sua própria respiração. Contornou uma das laterais do edifício e avistou uma árvore. Em segundos, alcançou-a e pulou, segurando um galho. Não sentiu pânico, apenas uma espécie de entusiasmo quando viu as próprias pernas subindo até a altura do rosto. Prendeu uma delas no galho mais acima e içou-se para o alto. Já se erguera a 4 metros do solo e os raptores ainda não estavam à vista. Começava a se sentir melhor, quando de repente enxergou o primeiro animal no pé da árvore. A boca cheia de sangue, entreaberta, exibia nacos de carne presos aos dentes. Ela subiu mais, e depressa, até ver o topo do prédio. Olhou para baixo. 2 raptores subiam na árvore. Agora Ellie se encontrava ao nível da laje do telhado.
Via os pedriscos a pouco mais de 1 metro e as pirâmides de vidro das claraboias encobertas pela neblina. Havia um acesso por ali, lembrou-se. Poderia usar aquela porta para entrar. Um último esforço a levou ao espaço vazio e depois a aterrissar na laje. Arranhou o rosto na queda, mas sentiu a excitação do triunfo, como se disputasse um jogo e pretendesse vencer. Correu para a porta que levava à escada. Atrás dela, os raptores sacudiam os ramos da árvore. Ainda não haviam atingido o telhado. Ellie chegou à porta e girou a maçaneta. Trancada. Bastou um instante para que a decepção substituísse a euforia. A porta trancada. Ela em pleno telhado, sem poder descer. A porta estava trancada. Ellie esmurrou a madeira, frustrada, correndo depois para o outro lado do telhado, esperando encontrar uma forma de descer. Mas viu apenas o contorno verde da piscina destacando-se na neblina. Em volta da água havia um deck de concreto, mais de 1 metro de concreto, longe demais para um salto. Nenhuma árvore por onde descer, nem escada, nem saída de incêndio. Nada. Ellie, ao virar, viu os 2 raptores pulando com facilidade para o telhado. Correu para a ponta do prédio, esperando encontrar outra porta, mas não achou nada. Os raptores aproximavam-se lentamente, avaliando-a, desviando silenciosos das pirâmides de vidro. Ela olhou para baixo. À beira da piscina ficava a 3 metros do prédio. Longe demais. Os raptores chegaram mais perto e começaram a se separar. Ilogicamente, Ellie pensou: não é sempre assim. Um pequeno engano põe tudo a perder. Experimentava uma certa tontura, uma certa euforia, e por algum motivo não acreditava que os animais a pegariam, encerrando sua vida assim abruptamente. Não era possível. Sentindo-se protegida, animada, não admitia que pudesse morrer. Os raptores rosnaram. Ellie recuou, chegando na beira do telhado. Tomou fôlego e começou a correr para o lado. Conforme se aproximava do outro lado, viu a beira da piscina e, mesmo sabendo que ficava longe demais, pensou: que se dane, e pulou no vazio. Com um choque, Ellie foi envolvida pelo frio. Estava sob a água. Sucesso! Subiu à superfície, olhando para cima, e viu os raptores observando-a do alto do prédio. Percebeu que também eles podiam pular. Começou a dar braçadas vigorosas, o pensamento martelando-lhe o cérebro. Os raptores sabem nadar? Claro que sabiam. Deviam nadar tão bem quanto os crocodilos. Os raptores se afastaram da beirada do prédio. De repente, ela ouviu o chamado do Hardin. Doutora Sattler! E percebeu que ele abrira a porta do telhado. Os raptores seguiam na direção dele. Apressada, ela saiu da piscina e correu para o alojamento. Hardin subira os degraus de 2 em 2, escancarando a porta sem pensar nas consequências. Doutora Sattler! Gritou. E então parou. A neblina cobria as pirâmides do teto. Os raptores não estavam à vistas. Ellie! Tão preocupado estava com a moça que levou algum tempo para se dar conta do erro que cometera. No segundo seguinte, uma pata coberta de garras entrou pela fresta, arranhando seu peito, provocando uma dor lancinante. Num esforço supremo, ele recuou
e fechou a porta sobre a pata. Lá embaixo, ouviu o grito de Muldoon. Ela está aqui, já entrou! Do lado de fora, o Raptor rosnou e Hardin bateu a porta novamente. As garras recuaram e ele conseguiu fechá-la com um ruído metálico, caindo em seguida no chão, tossindo. Onde que a gente está indo? Alexis perguntou. Estavam no segundo andar do centro de visitantes. Um corredor envidraçado ia de ponta a ponta do edifício. A gente está indo para a sala de controle, Lex, Tim disse. E onde é que fica? Fica por aqui, em algum lugar. Tim olhou para as placas nas portas. Guarda do parque, serviços para hóspedes, gerência geral, supervisão. Chegaram a uma divisória de vidro, com um aviso. Área restrita. Somente pessoal autorizado pode ultrapassar este ponto. Havia um nicho para cartão magnético de segurança, mas Tim empurrou a porta e ela cedeu. Como que você conseguiu abrir? A força está desligada, Tim explicou. E por que a gente está indo lá para a sala de controle? Para tentar achar um rádio, nós precisamos chamar alguém. Para lá da divisória de vidro, o corredor prosseguia. Tim lembrou-se daquela área. Tinham passado por ali durante o passeio. Alexis o acompanhava. Ao longe, ouviam o rosnar dos raptores. Os animais pareciam se aproximar cada vez mais. Depois, Tim ouviu quando bateram contra o vidro lá embaixo. Eles estão aqui! A menina sussurrou. Não precisa se preocupar mais, Lex. Mas o que é que eles estão fazendo aqui, Tim? Não se preocupa com isso agora, Lex. Está tudo bem. Supervisor do parque. Operações. Controle principal. É aqui, Tim disse, empurrando a porta. A sala de controle estava do mesmo jeito que a conhecera. No centro, havia 4 cadeiras e 4 monitores de computador. O aposento estava completamente escuro, a não ser pelos monitores que mostravam todos uma série de retângulos coloridos. E cadê o rádio? Alex indagou. Mas Tim se esquecera totalmente do rádio. Ele avançou, olhando para as telas de computador. Estava ligado. Isso só podia significar uma coisa. A força foi religada, Alex. Nossa! Alex exclamou, erguendo o pé. Ai! O que foi agora, Alex? Eu estava pisando na orelha de alguém. Tim não vira nenhum corpo ao entrar. Olhou para trás e encontrou apenas a orelha, no meio do piso. Ai, que nojo! Alex disse. Deixa isso para lá, Alex. Ele se concentrou nos monitores. Cadê o resto dele? Alex perguntou. Deixa isso para lá, Alex. Ele estudou o monitor com atenção. Havia uma série de quadros coloridos na tela. É melhor você não mexer em nada, time. Ela recomendou. Não se preocupe. Eu não vou mexer, Alex. Ele já vira computadores complicados antes, como os instalados no prédio onde seu pai trabalhava. Controlavam tudo, dos elevadores à segurança,
passando pelos sistemas de aquecimento e refrigeração. Tinham mais ou menos aquela aparência, um monte de quadros coloridos, mas eram simples, fáceis de entender. E quase sempre possuíam um quadro de auxílio explicando o funcionamento do sistema. Mas ele não viu auxílio algum ali. Procurou de novo, para se certificar. Então, um número piscando apareceu no canto superior esquerdo da tela. Dizia 10:47:22. Tim se deu conta de que era a hora. Restavam apenas 13 minutos para contatar o barco. Mas ele se preocupava mais com as pessoas no alojamento. Escutou um estalo de estática, virou-se e viu Alex segurando um rádio. Ela mexia nos botões. Como é que liga esse negócio? Eu não estou conseguindo, Tim. Me dá aqui esse rádio, Lex. É meu! Eu que achei o rádio. Me dá o rádio, Lex. Eu quero falar primeiro. Lex. Repentinamente, uma voz soou. Mas que diabos é que está acontecendo aí? Era Muldoon. Surpresa, Alex deixou o rádio cair no chão. Grant recuou, escondendo-se entre as palmeiras. No meio da névoa, viu os raptores rosnando e batendo as cabeças contra o vidro do centro de visitantes. Mas nos intervalos dos ataques, ficavam quietos, como se ouvissem um som distante, e guinchavam, como se choramingassem. O que eles estão fazendo? Genaro perguntou. Ao que parece, tentam entrar no refeitório. Grant respondeu. E o que há lá? Eu deixei as crianças no refeitório. Grant explicou. Eles conseguem quebrar o vidro? Eu acho que não. Grant observou e de repente ouviu um estalo de um rádio ao longe. Os raptores começaram a se agitar. Um depois do outro, passaram a pular cada vez mais alto, até que finalmente o primeiro deles conseguiu atingir o balcão do segundo andar e dali alcançar o centro de visitantes. Na sala de controle do segundo andar, Tim apanhou o rádio que Alex derrubara e apertou o botão. Alô? Alô? É você, Tim? Sim, sou eu. Onde está? Na sala de controle, a energia voltou. Isso é ótimo, Tim, Muldoon disse. Se alguém me disser como ligar o computador, eu posso fazer isso. Tim não recebeu resposta. Alô? Tim insistiu. Vocês estão me ouvindo? Temos um problema aqui, Muldoon disse. Ninguém, no momento, pode dizer como proceder para ligar o computador. Tá brincando? Ninguém! O menino gritou. Ninguém. Acho que é preciso acionar a tela principal. Você sabe alguma coisa sobre computadores, Tim? Tim olhou para a tela. Alex o cutucou. Diga que não sabe, Tim. Sim, eu entendo um pouco, Tim disse. Então vamos testar, Muldoon suspirou. Porque ninguém sabe o que fazer. Grant também não conhece nada de computadores. Certo, Tim concordou. Eu vou tentar. Ele desligou o rádio e olhou para a tela, tentando entender os quadros. Tim! Alexis falou. Você não pode mexer aí. Você não sabe o que faz. Sim, eu sei, Lex. Ah, duvido. Espere só um minuto. Disposto a tentar, Tim puxou a cadeira para perto do teclado e movimentou o cursor apertando as teclas de navegação.
Seriam as teclas adequadas para levar o cursor aos diversos quadros, mas nada aconteceu. Tim tentou outras teclas. A tela não se modificou. E então, Alex desafiou. Tem alguma coisa errada, Tim disse, franzindo a testa. Ele examinou o computador outra vez, minuciosamente. O teclado possuía uma fileira de teclas de função no alto, como um PC normal, e o monitor era grande e colorido. Mas a tela era meio diferente. Tim olhou para as bordas e viu pontos vermelhos piscando. Pontos vermelhos luminosos contornando a tela. O que poderia significar? Ele moveu o dedo até os pontos luminosos e viu a luz vermelha refletida na pele. Quando tocou a tela, ouviu um bip. Você já tem acesso. Faça sua seleção na tela principal. 1 segundo depois, a mensagem desapareceu e a tela original voltou na íntegra. o que aconteceu? Alex perguntou. O que você fez? Onde é que você pôs o dedo, Tim? Claro, ele pensou. Tocara na tela. Era uma tela que reagia ao toque. As luzes vermelhas indicavam os sensores infravermelhos. Tim nunca vira uma tela daquelas, mas lera a respeito numa revista. Ele tocou Reset Revert. A tela mudou instantaneamente, exibindo a mensagem. O computador está pronto. Faça sua seleção na tela principal. Pelo rádio, eles ouviram o rosnar dos raptores. Quero ver. Alex disse. Você devia tentar vista. Não, Lex. Bem, eu quero vista. E antes que ele pudesse impedi-la, Alex esticou a mão e tocou no quadro Vista. A tela mudou. Ora, ora. Alex exclamou. Lex, quer parar com isso? Por toda a sala, os monitores mostravam cenas sucessivas de diversos pontos do parque. A maioria das imagens era acinzentada, por causa da névoa lá fora. Mas uma mostrava a parte externa do alojamento, com um raptor no telhado, e a outra, uma cena sob o sol forte e a popa de um navio, brilhando. O que era aquilo? Tim perguntou, debruçando-se. O quê? Aquela cena. Mas a imagem já mudara, e agora viam o interior do alojamento, um quarto após outro, até passar pelo de Malcolm, que estava deitado na cama. Para! Alex mandou. Quero vê-lo. Tim tocou a tela em diversos pontos, entrando nos submenus e outros submenus. Espera! A menina se impacientou. Você está fazendo a maior confusão, time. Cala a boca, Alex. Você não entende nada de computadores. Tim conseguiu uma lista dos monitores na tela. Um deles era o Alojamento Safari LV24. Outro, o Remoto Navio VND. Ele tocou a tela várias vezes. As imagens surgiam nos outros monitores espalhados pela sala. Um deles mostrava o navio de suprimentos e o oceano à frente. Ao longe, Tim viu o continente e o porto. Reconheceu o local, pois o sobrevoara de helicóptero no dia anterior. Era Punta Arenas. O navio o atracaria dentro de alguns minutos. Mas sua atenção concentrou-se na tela seguinte, que mostrava o teto avermelhado do alojamento de visitantes. Os raptores se escondiam atrás das pirâmides, mas suas cabeças estavam à vista. E depois, no terceiro monitor,
Malcolm encontrava-se deitado na cama, com Ellie a seu lado. Ambos olhavam para cima. Enquanto observavam, Muldoon entrou e também olhou para o alto, preocupado. Eles conseguem ver a gente? Alexis perguntou. Acho que não. O rádio estalou. Na tela, Muldoon aproximou o rádio dos lábios. Alô, Tim? Estou aqui, Tim respondeu. Bem, não temos muito tempo, Muldoon disse. Melhor acionar a força principal que ativa a cerca eletrificada. Então, Tim ouviu o rosnar dos raptores e viu uma das cabeças compridas apontar pelo vidro, entrando no alto da tela por um instante, mostrando as garras. Depressa, time! Alexis gritou. Liga a força! Fim do capítulo 50. Volta.